Recentemente, muitas pessoas têm se perguntado o que está acontecendo com a Bolsa de Valores brasileira. Isso porque, para quem começou a investir há mais ou menos um ano, percebeu um movimento de lateralização da nossa bolsa, ou seja, ela nem subiu muito, nem desceu muito nesses últimos tempos. Porém, todo mundo que entra nesse mercado, ele entra com uma expectativa de ter altas rentabilidades em pouco tempo. Mas não é isso que acontece. E o que será que está acontecendo hoje com a nossa bolsa? Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber notificações de vídeos novos sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. Certo, pessoal, para a gente entender um pouco mais esse assunto da Bolsa de Valores, é importante entender os indicadores econômicos do nosso país. Para começar, eu queria explicar algumas coisas para vocês, que vão explicar se a economia brasileira atualmente está indo ou não para o buraco. Se por acaso a gente vai ter um problema que vai acontecer futuramente, ou se a gente vai conseguir sair desse cenário econômico atual. E para isso você precisa entender a raiz da matriz econômica do nosso país. E afinal, o que movimenta a economia do Brasil, já que é um país que não é tão industrializado como grandes economias? Sendo que aqui no Brasil, somente algumas regiões têm uma industrialização boa, mas não chega nem perto do nível dos Estados Unidos ou da China, por exemplo. E como a gente não tem essa grande industrialização, o grande ponto forte do Brasil são as commodities. E o que são commodities? Basicamente a gente tem minério de ferro, alumínio, petróleo, carne. São todos os produtos que são usados como matéria-prima para desenvolver outras coisas. Ou até um exemplo mais simples, basicamente são produtos em que a gente não leva em consideração exatamente a marca daquele produto em si. Vamos levar em consideração principalmente a qualidade, né? Então essas questões vão ser mais importantes do que a marca. Por exemplo, se a gente pega uma roupa, a gente entende que uma roupa da Louis Vuitton vai ser muito mais cara que uma roupa de uma marca tradicional, C&A, por exemplo. Agora, no caso do minério de ferro, não vai existir necessariamente uma marca que vai agregar valor a esse minério. Por isso que a gente pode usar esse exemplo para definir o que é uma commodity. E o que isso tem a ver com a economia do Brasil? Então, por exemplo, se a gente olhar os gráficos dos preços das commodities nos últimos anos, vamos ver que até algumas commodities ensaiaram um cenário de alta ali no início do governo Lula. Mas agora elas vêm voltando a patamares normais. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na tela um gráfico do preço do alumínio. Então a gente tem uma aceleração no começo do ano de 2024, mas depois acabou caindo. Quando a gente olha o petróleo, a gente observa também o mesmo gráfico, né? Então uma pequena tendência de alta, depois ele normaliza o preço. Assim serve também para outras commodities. Outra commodity, o preço do bronze da mesma forma. Porém, tem algumas commodities que o preço vem subindo bastante depois de 2020. Uma delas é o próprio ouro. Se você pegar 2020 ali, ela vem aumentando, justamente porque o ouro não é só uma commodity de uso industrial, mas também uma reserva de valor. Então, como as outras moedas fiduciárias elas estão decaindo, é bem comum que as pessoas acabem optando por comprar ouro, inclusive até os próprios bancos centrais estão fazendo isso. E por que as commodities no Brasil, ou até mesmo mundialmente falando, estão em queda? Justamente porque os preços das commodities, pessoal, ela é baseada na lei da oferta e da demanda. Isso é uma regra de mercado que vai agir sobre todos os mercados do mundo. Então você percebe que tem menos pessoas comprando commodities, isso faz com que o valor dela diminua para poder atender essa nova demanda que é menor do que tinha anteriormente. E quando a gente olha por que são utilizadas as commodities, a gente vai entender que elas são processadas para ser utilizadas na indústria, por exemplo. Ou seja, se o consumo de commodities não está alto, isso quer dizer que a indústria também não está aquecida. Países como a China, Inglaterra, Estados Unidos, eles estão desacelerando economicamente. Isso faz com que o consumo das commodities também seja menor. E é justamente nesse cenário que tanto a economia do Brasil quanto a Bolsa de Valores brasileira tem um impacto severo nos seus valores, já que existe um pessimismo global em relação, por exemplo, aos números do Brasil. Sendo necessário, as pessoas que investem aqui no Brasil terem um pouco mais de cautela, principalmente falando do exterior. E tendo essa visão da baixa das commodities, isso reflete diretamente no valor das empresas na nossa Bolsa brasileira. E a Bolsa brasileira, ela é muito dependente sim do capital externo. Então o capital externo acaba saindo do Brasil, o que faz com que a nossa bolsa diminua o seu valor. E aí a gente vê esse fenômeno de lateralização. Então mais de um ano que a bolsa está lateralizando, sendo até um investimento que você não vai ter grandes retornos se colocar o seu dinheiro ali. Obviamente a gente tem que sempre pensar no longo prazo. E para fechar esse problema, se ainda não fosse o suficiente, ainda a gente está com uma taxa de juros de 10,5%. Então assim, pessoal, para muitos investidores, seja investidores com alto poder aquisitivo ou até quem está entrando no mercado, a renda fixa acaba se tornando uma ótima opção, né? Então as pessoas acabam migrando para esse tipo de produto de renda fixa, o que faz com que menos pessoas procurem pela renda variável e as ações. Esse cenário de alta da Selic também influencia diretamente na capacidade produtiva das empresas, já que elas não conseguem de forma fácil tomar empréstimos para que elas possam usar esse capital para crescer, já que os juros que ela pagaria na parcela desse empréstimo também seria muito alto. Então isso faz com que a gente vire uma bola de neve, tanto para os investidores quanto para os empresários, num cenário horrível economicamente. Estamos praticamente num ambiente inóspito para se ter negócios. Os varejistas estão sofrendo muito, até porque as próprias pessoas estão consumindo menos. Então,
todo o ciclo, toda a economia acaba sendo afetada. E assim, pessoal, esses ciclos de mercado, eles são extremamente comuns. A gente já tivemos várias outras recessões e isso acontece naturalmente. E nesse cenário é comum ver pessoas falando que a Bolsa Brasileira acabou, que não vale mais a pena investir no Brasil, é mais fácil você investir em tigrinho, fazer aposta esportiva, que a renda variável não é algo importante. Então isso acaba acontecendo de forma bem comum em cenários como esse de crise. Só que é justamente nesse momento que a gente entra no mercado, que a gente toma as melhores decisões, que daqui a 2, 3 anos a gente vê uma valorização de 60%, 70% do nosso capital, justamente porque aproveitamos esse momento. É claro que não existe um calendário exato que eu posso dizer que a crise começou em tal dia e terminou em tal dia. Isso acontece de forma gradual. Então a gente tem que entender quais as oportunidades a gente vai ter nesse momento. Como a crise acontece de forma gradual, a gente pode olhar para a Bolsa de Valores num tempo maior. Então se a gente pega 10, 20 anos, a gente percebe que a Bolsa de Valores brasileira ela sobe caindo. O que isso quer dizer? Num tempo maior de 10 anos, você vai ver que ela teve uma valorização. Apesar de que, se eu olhar mês a mês, eu percebo que teve algumas variações para mais e para menos. Por isso que é sempre importante você pensar no longo prazo. E no momento atual, a Bolsa de Valores ela tá sim muito barata para a gente entrar nesse mercado. Por exemplo, se a gente começar a analisar o PL das empresas, que é o preço sobre o lucro delas, sendo assim, quantas vezes o lucro da empresa a gente está pagando comprando aquela ação. E se compararmos com outras bolsas de valores de outros países também subdesenvolvidos, né? Então, uma comparação justa entre esses países. Eu vou até colocar aqui na tela, a gente vê um PL, por exemplo, da Índia de 24,2 vezes, até porque a Índia é um país que vem crescendo cada vez mais, principalmente em empresas ligadas ao setor de tecnologia. Então é normal esse valor extremamente alto da Índia, né? Já que é um país que vem em grande ascensão aí. Temos também países como Taiwan, que hoje também é uma referência no mundo devido à produção dos semicondutores, então ele de fato está sendo visado pelos investidores ao redor do mundo. Depois ainda tem Tailândia, Indonésia, países que historicamente estão tendo uma crescente boa. Engraçado também que nessa lista aparece países como Argentina, com um PL da bolsa relativamente alto. E como assim, né, pessoal? Como que a Argentina tá com uma bolsa mais cara que a nossa? Isso faz algum sentido? E assim, pessoal, a grosso modo não faz sentido, já que quando você vai comparar as empresas argentinas com as empresas brasileiras, não existe dúvidas que é muito mais inseguro nesse momento investir na Argentina do que investir no Brasil. É óbvio que as políticas macroeconômicas atuais do Milei na Argentina vão sim, de fato, beneficiar muitos investidores, enquanto aqui vai ser ao contrário, né? As políticas monetárias e fiscais aí do nosso atual governo não estão beneficiando ninguém, na verdade. Então nessa lista a gente vê alguns outros países, só tirando a China também, que é um país hoje extremamente desenvolvido em relação à sua indústria, né, suas empresas, mas que tem um governo que acaba ditando muitas coisas. Isso traz sim uma insegurança para os investidores internacionais. Mas voltando para o Brasil, quando a gente olha a nossa bolsa de valores, a gente percebe que ela está mais barata do que de muitos outros países, ou seja, talvez seja de fato uma oportunidade para a gente estar entrando nesse mercado. Uma das coisas que também vai prejudicar muito a nossa bolsa de valores é essa questão da insegurança. Imagine o seguinte, recentemente a gente teve um escândalo relacionado a uma empresa que está listada na bolsa de valores, que foi o exemplo do CEO das Americanas, que é uma pessoa que foi condenada, mas ainda está solto por aí e nem sequer foi deportado para o Brasil, já que a gente não conseguiu se fazer a lei em tempo hábil, ou seja, a gente tem cenários como esse que geram de fato uma insegurança tanto nos investidores brasileiros quanto nos investidores internacionais, né? Dessa falta de transparência que a gente tem juridicamente falando e também dentro das empresas. Então, basicamente, a gente entende que a nossa bolsa de valores ela tá de fato sim barata para começar a investir. Mas você pode pensar, tá, eu tô com medo, eu vou seguir o que os investidores internacionais estão fazendo e tirar todo o meu dinheiro do Brasil. E você tem razão sim nesse pensamento, mas só para ouvir das dúvidas eu vou mostrar algumas empresas para a gente entender se realmente essa precificação atual faz algum sentido e se não é de fato uma oportunidade. Assim, pessoal, e eu não tô falando pra gente comprar essas empresas, eu vou só fazer uma análise pra gente entender se é ou não uma oportunidade. Mas vamos lá, só pra gente entender o quanto o mercado tá estranho, se a gente pega uma empresa, por exemplo, como a Ambev, que tem números muito interessantes, é uma empresa que nunca registrou prejuízo, apresentando agora um PL de 12,52 e um P sobre VP de 1,96. Ou seja, ela apresenta bons números pelo valor atual da cota que ela tá pagando. Ok, você poderia até passar um pano falando que ela tem o mesmo grupo controlador que era da Lojas Americanas, e isso pode gerar um problema no futuro. Mas podemos pegar outro exemplo, o ABCB4, que é uma ação de um banco que é relativamente pequeno, que está agora com PL de 6,29 e um P sobre VP de 0,91. Se a gente só olha nu e cruamente esses números, a gente vai falar, pô, essa empresa tá toda quebrada, tá horrível a empresa. E na verdade não, quando a gente abre os indicadores da empresa, a gente vai ver que a empresa deu lucros consistentes nos últimos 10 anos. É de um segmento totalmente perene, os bancos, pessoal, vão durar aí provavelmente muitos e muitos anos ainda, e sempre apresentou bons números, então não faz sentido essa precificação que ele tem hoje, né? Já que é um banco que tem uma boa oportunidade ali para quem está investindo nesse banco. Lembrando que não é uma recomendação de investimento,
só para a gente entender o quão louco está hoje a nossa bolsa de valores. Outro indicador importante é que a empresa sempre dividiu dividendos ali para os seus acionistas também. Ok, mas se você está falando, então pega um banco maior. Se a gente olha aqui, por exemplo, o Bradesco, com um PL de 9,26 e um P sobre VP de 0,73. É um banco extremamente lucrativo, de uma das marcas mais importantes do país. E se a gente faz uma análise de risco, ou melhor, uma análise de preço das ações em relação a outros períodos, a gente vai ver que nesse momento era para estar valendo muito mais do que ela vale hoje. Tem inclusive empresas aqui na nossa bolsa de valores que nunca tiveram problema nenhum e mesmo assim a precificação dela está muito abaixo do que deveria ser pago, digamos assim. Inclusive pegando empresas com um risco um pouco maior, mas que também pode te dar um retorno maior. Então é importante a gente fazer essa análise pontualmente, não só olhar o cenário macroeconômico, entender que a bolsa está caindo e não olhar individualmente boas oportunidades. Mais um exemplo que eu vou colocar na tela, a Camil. É uma empresa lucrativa desde que entrou na bolsa de valores, com um PL de 8,68 e um P sobre VP de 1,01. É claro que a empresa está recente, ela entrou recente na bolsa de valores, mas é importante analisar esses números também. Sendo essa uma empresa do setor de alimentício, é importante entender o cenário que ela se encontra. Se ela tivesse em outra bolsa, por exemplo, na Americana, com certeza a precificação dela seria maior, pessoal. E isso pode ser uma das razões que a gente está tendo muito pouco IPO nos últimos tempos, justamente devido à subvalorização das empresas nesse momento. Então, quem que vai querer abrir seu capital se a valorização que os investidores vão dar para a empresa é muito pequena? Então acaba não fazendo sentido para o conselho interno abrir o capital da empresa. Então assim, pessoal, eu mostrei só alguns exemplos de empresas que podem fazer sentido você adicionar na sua carteira, entendendo que o valor dela nesse momento está barato. Então é uma oportunidade sim da gente estar investindo. É claro que o cenário macroeconômico que a gente vive hoje não é dos melhores, a gente está tendo muitos problemas, tanto externos quanto internos aqui no Brasil, e o nosso governo não se esforça em tentar ajudar. Na verdade, ele está piorando a situação. Porém, nesse momento de crise é quando a gente deve esfriar nossa cabeça e entender um pouco mais de como a gente pode ganhar dinheiro. Tem inclusive uma frase que eu escutei que faz muito sentido. Patrimônio é igual sabonete, quanto mais você mexe, menor ele fica. Ou seja, quando a gente está lidando nesses momentos de crise, nesses ciclos de mercado, é importante você não ficar com medo e se desesperar. Saiba que os investimentos que você fez foram bem pensados e colocando sempre o objetivo de longo prazo. Dessa forma, você mantém o que você já tinha e adiciona na sua carteira bons investimentos. Lembre-se, pessoal, que em momentos como esse, a gente sempre tem pessoas que choram e as que vendem lenço. Você deve escolher qual delas você quer ser. Se chegou até o final desse vídeo, deixa nos comentários quais as melhores ações que você está comprando para a gente discutir um pouco e quem sabe você pode estar ajudando outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.